Mais uma vez, estamos aqui no nosso canal, canal do Portal Revelação, com o objetivo de trazermos mais uma pregação, mais uma mensagem da parte de Deus para aqueles que estão nos acompanhando. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora, né? Ative as notificações para receber as novas mensagens que estaremos postando a cada semana. E será um prazer tê-lo aqui conosco para desfrutar da palavra de Deus em toda a sua totalidade. Oremos ao Senhor. Pai eterno, precioso Deus, nós queremos te engrandecer, nós queremos te louvar por tudo aquilo que tu tens feito por cada um de nós e por mais uma vez nos dar a oportunidade, ó Pai, de podermos falar de Ti, da Tua palavra, dos Teus feitos, das Tuas grandiosidades. Graças te damos, Senhor, por esta grande oportunidade e ainda te pedimos a Tua assistência, o Teu cuidado, a assistência do Teu Espírito Santo, para que prepare a nossa mente, o nosso coração, para que, Senhor, possamos absorver a Tua palavra, Senhor, e ela possa gerar algo extraordinário em nosso interior, e possa estar mudando a nossa mente, transformando o nosso coração e nos aproximando cada vez mais de Ti, Pai. Assim, te agradecemos por tudo no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o tema da nossa mensagem é fugir do meio da Babilônia. E o texto que iremos ler nesta hora, ele se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 51, o verso 6. E a palavra nos diz assim: Fugi do meio da Babilônia, e livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, Israel desobedeceu ao Senhor por muitas vezes. E por conta da desobediência de Israel, Deus permitiu que eles se enveredassem por muitos caminhos que não glorificaram o nome do Senhor. E um deles foi justamente serem exilados, cativos na Babilônia, por um período de 70 anos. O capítulo 51 de Jeremias, é interessante que ele profetiza a queda da Babilônia. E ao mesmo tempo chama o povo a fugir antes do juízo. E isto é interessante, irmãos, porque ilustra muito bem a grande separação espiritual que Deus ele exige nos nossos dias atuais, como exigiu também naquela época. Deus ele estabeleceu uma aliança com o povo dele, colocando à disposição todos os seus benefícios, todas as suas bênçãos. Que coisa maravilhosa, como Deus é bom. Mas, irmãos, o povo, por inúmeras vezes, escolheu as falhas, os erros. Um caminho que era totalmente diferente daquilo que Deus tinha traçado para eles. E o resultado disso simplesmente é o afastamento do Senhor. A desobediência levou ao grande afastamento do povo de Deus. A desobediência, ela trouxe como consequência para Israel ali o cativeiro na Babilônia. E serviu de disciplina e correção aplicadas pelo Deus vivo, com o objetivo de que o povo caísse em si, voltasse ao caminho ao qual o Senhor ele tinha proposto para eles. Um caminho de obediência, um caminho de fidelidade, a observância das orientações do Senhor. Meus amados, 70 anos vividos no cativeiro da Babilônia, eles tiraram do coração de muitos o desejo
e a esperança de um dia retornarem à pátria deles, que é Jerusalém. Eles esqueceram que a Babilônia não era o lugar deles. Que coisa extraordinária, né? Que coisa interessante. E da mesma forma, amados irmãos, hoje nós precisamos entender que o mundo, ele não é o nosso lugar. Nós temos uma pátria que nos separa, que nos espera. É a Jerusalém celestial. Uma pátria, melhor dizendo, separada. Um lugar que o Senhor, ele preparou para nós. E Deus, ele oferece ao seu povo a oportunidade de salvação, dando a cada instante conselhos que são os mesmos que o Espírito Santo nos dá hoje. Jeremias 51:6, a qual nós temos lido, contém, amados, 4 conselhos da parte de Deus, conselhos que são urgentes para a preservação da nossa alma. Então, nessa mensagem, nós vamos decorrer desses conselhos do Senhor, esses conselhos de Deus, do Espírito Santo. Nós vamos examinar e vamos extrair desses conselhos, irmãos, ensinos para a nossa vida, alertas para a nossa vida, porque o desejo do Senhor, nesta hora, mudar toda a nossa trajetória, é nos mostrar o quanto Ele nos ama através do seu grande projeto de salvação na pessoa do Senhor Jesus. No início do versículo, nós vemos o texto, pequena parte do texto, né? Fugir do meio da Babilônia. E coisa interessante, irmãos, porque aqui é uma ordem da parte do Senhor. E uma ordem que ela demonstra uma separação. Fugir do meio da Babilônia. Deus ordenou ao seu povo, olha, fugir. Ele não disse considerem fugir. Ou melhor, pensem em sair em algum momento. Não, de forma alguma. A palavra, ela é taxativa. Ela diz assim, olha, fugir do meio da Babilônia. É uma ordem imperativa, é algo urgente. Não existe meio termo. Babilônia estava sobre um juízo iminente. Deus estava prestes a derramar ali o seu furor, o seu juízo, e permanecer ali significava perecer com ela, padecer com ela, sofrer com ela, com a Babilônia. E quando olhamos isso no contexto espiritual, amados irmãos, isso significa sair do mundo, não sermos participantes dele. Com essa ordem, Deus ele mostrava que haveria um escape para o seu povo, para os seus servos. E hoje, irmãos, podemos dizer que o grande escape para o homem é o Senhor Jesus. Existe um grande juízo sobre este mundo em que nós estamos. E o escape para o homem é olhar para o Senhor Jesus, que é o caminho que nos conduz para a eternidade de Deus. É o caminho que nos conduz para perto de Deus, para estar com Deus. Quando nós abrimos a palavra mais uma vez e olhamos ali no livro de 1 João, no capítulo 2, o verso 15, diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, irmãos, esse texto, ele fortalece ainda mais aquilo que nós falamos. A babilônica, irmãos, historicamente, ela representava tudo o que ia de encontro à vontade de Deus. Tudo aquilo que se opunha a Deus. A idolatria, o orgulho, podemos dizer também o materialismo, principalmente a imoralidade. No Novo Testamento, podemos ver lá em Apocalipse 18, 17, ele usa o termo Babilônia para descrever o sistema mundial. Um sistema mundial corrupto que seduz e que destrói.
Então, o texto também de Apocalipse 18, verso 4, ele faz ecoar o texto de Jeremias 5,6, que diz assim: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Observe, irmãos, que coisa extraordinária. A Babilônia, literalmente, não era o lugar do povo ali. Deus tinha preparado o momento certo para que o seu povo retornasse para Jerusalém. Babilônia não é o nosso lugar, irmãos, também. O nosso lugar é a Jerusalém celestial. Lá em Hebreus, capítulo 11 de Hebreus, do verso 13 ao verso 16, ele descreve os patriarcas, né, que confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, mas agora desejam uma melhor, na verdade, isto é, uma pátria melhor, a pátria celestial. Em Filipenses 3,20 também se declara: a nossa cidade está nos céus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E, meus irmãos, o desejo do Senhor é que nós venhamos a compreender isso, a necessidade de entendermos que esse mundo, ele não tem parte com a nossa vida. Em 2 Coríntios, o verso 17 do capítulo 6, assim: portanto, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Então, irmãos, nós vemos em vários textos na palavra do Senhor o quanto o Senhor ele confirma que o mundo, que a Babilônia, não é o nosso lugar. Fugir da Babilônia não significa, irmãos, um isolamento físico. É importante nós dizermos isso também. Precisamos compreender a palavra na sua profundidade. Jesus, ele orou, e orou assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Aleluia. O João 17, capítulo 17, verso 15. Isso, irmãos, significa rejeitar os valores, as prioridades e as práticas deste mundo. Significa viver no mundo, mas não ser do mundo. Nós precisamos entender isso. Examine honestamente. Faça um exame. Você fugiu da Babilônia ou ainda vive de forma confortável nela? Irmãos, nós precisamos refletir isso. Quais são as suas prioridades? Elas são as celestiais ou elas são as terrenas? E os seus prazeres, eles são os prazeres santos ou os prazeres mundanos? Olha, irmãos, as perguntas elas são necessárias, mas principalmente para que nós venhamos a refletir bem e olhar para dentro de cada um de nós e entendermos, né, que as nossas ambições, elas glorificam a Deus ou glorificam o nosso ego? A ordem, irmãos, do Espírito Santo, a ordem do Senhor é fugir. Fugir. É a ordem do presente, não é algo para algum dia, não é algo para amanhã. A palavra ela é categórica, olha, fugir. Hoje é dia de sair. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de renovo. Hoje é dia de conserto. Talvez você, irmão, esteja ouvindo essa palavra e um dia você fez parte da cidade celestial, mas por algum momento você desobedeceu, voltou para a Babilônia. Mas olha, irmãos, escute bem, meu irmão, minha irmã, o Senhor hoje, Ele deseja muito que você retorne para a cidade celestial. Hoje é o dia de sair, é hoje, não é amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando o texto, amados irmãos, nós podemos ver a parte B do capítulo 51 de Jeremias, né, do verso 6, a parte B, onde diz assim:
e livrai cada um a sua alma. E que coisa extraordinária, amados, porque nós podemos ver aqui uma grande responsabilidade individual. Existe uma grande ênfase. Cada um. E nós podemos dizer isso, irmãos, com toda certeza, que a salvação ela é individual. Cabe a cada um de nós decidir pela vida eterna ou não. É uma escolha nossa, é uma particularidade nossa, de cada um, de forma individual. Você, nem eu, não podemos ser salvos pela fé dos nossos pais, nem pela religiosidade da nossa família, ou pela tradição da igreja. Não, de forma alguma. Cada pessoa, cada vida precisa tomar uma decisão pessoal. A salvação, ela é uma experiência particular. A alma do homem, ela só será livre da morte se ela estiver abrigada no Senhor Jesus, tendo Ele como único e suficiente Salvador. Ninguém vai poder fazer a escolha por você. Sua mãe não pode fazer a escolha por você. O esposo não pode fazer a escolha por você. Lá em Ezequiel, no capítulo 18 de Ezequiel, no versículo 4, ele diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. E no mesmo livro de Ezequiel, no capítulo 18, já no verso 20, diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso mesmo, irmãos. E é isso mesmo. Nós podemos ter outro versículo aqui por referência, e é o de Romanos, do capítulo 10, verso 13, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é todo aquele que invocar. É uma decisão pessoal, é uma decisão particular. Você, de forma particular, parou para ouvir essa mensagem nesse momento. Foi uma decisão sua, certamente movida pelo Espírito Santo, mas foi uma decisão sua de parar para ouvir essa mensagem. Então cabe a você, nesta hora, neste momento, amanhã e a depois, continuar fazendo essa afirmação de que o Senhor Jesus, Ele é o único e suficiente Salvador de sua vida. E se você não disse isso, você precisa dizer, você precisa declarar, não somente com a boca, mas principalmente com os seus atos, com o seu coração diante do Senhor. Deus, Ele não salva de forma coletiva, Ele salva individualmente, um por um, mediante a fé pessoal de cada um em Cristo, no Senhor. E isso pode ser confirmado lá em Atos, capítulo 16 de Atos, verso 31, que diz assim: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Note que o carcereiro ali, né, ele precisava crer primeiro, e então sua família teria a oportunidade de ouvir e crer também. Porque é assim, irmãos, a bênção primeira, ela chega em nós. E para ela alcançar aqueles que são da nossa casa, eles precisam ver em nós, primeiramente, a operação de Deus em nossa vida. Então aí o Espírito Santo, ele vai encontrar lugar nos corações para poderem entender e ouvirem a palavra e saber o que realmente foi que mudou na vida dele e dela. Olha, eu quero isso para mim também. Que coisa extraordinária, irmãos. Porque a salvação ela é individual, mas quando nós tomamos posse dela na nossa vida, ela começa a transbordar ao nosso redor. E o nome do Senhor, ele é muito glorificado. Então, meus irmãos, livrai cada um a sua alma. É o texto de Jeremias, né? A parte B, livrai cada um a sua alma.
Coloca a responsabilidade diretamente sobre mim, sobre você. Você não pode culpar circunstâncias, criação, tentação ou influências. A escolha final é sempre a sua, é sempre minha. O nosso Deus, ele é tão extraordinário que lá em Deuteronômio ele diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, aleluia. Que coisa extraordinária, irmãos, porque o Senhor ele sempre nos aponta o caminho certo. Olha, escolhe, pois, a vida. E a vida é Jesus. Ele é a vida que nós precisamos a cada dia. Ele é a porta que nós precisamos entrar a cada dia. Né? Mateus 7, 14 diz assim, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz, o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontrem. E você, irmão, você, minha irmã, já livrou a sua alma? Ou ainda está confiando ainda na religião herdada, né? A religião do papai, da mamãe? Batismo, ele não salva. O que salva é a nossa fé em Cristo. Frequência à igreja, também não salva, não. Temos que dizer a verdade. O fato de você estar na igreja todo dia não quer dizer que você vai ser salvo, não. Boas obras também, elas não vão salvar você, nem a mim. Boas obras é algo que nós devemos fazer, independente de fé. Mas a fé pessoal no Senhor Jesus Cristo, esta sim, esta salva. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque esta fé verdadeira, ela vai salvar, ela tem salvado. E se você nunca tomou a decisão consciente de entregar a sua vida a Cristo, faça isso hoje, meu irmão, minha irmã. Faça isso agora. A sua alma eterna, ela depende disso. Ela depende de que você entregue a sua vida ao Senhor. De que você coloque sua vida nas mãos dele, para que ele possa assim transformar todo o seu ser. Aleluia. E continuando o texto, irmãos, nós vemos a parte onde diz: e não vos destruais na sua maldade. No verso 6, a parte C. E nós vemos, meus irmãos, nesse pequeno trecho, o grande perigo de se conformar, né? De estar conformado com aquela situação, estar conformado com aquilo que se estavam vivendo ali na Babilônia. Então o Senhor ele deu esse alerta: olha, não vos destruais na sua maldade, não vos conformais na situação em que estáis vivendo. A Babilônia, ela, com todas as suas superstições, a idolatria, os deuses falsos, se caracterizava muito como um mundo maligno. Que coisa, irmãos, esses elementos eles representavam a sua maldade e afastavam muitos de viverem e de terem uma experiência com Deus vivo. E a verdade é essa: o mundo ele jaz no maligno, pois a ação daquele que veio para roubar, matar e destruir, né? Onde podemos ver em João 10:10, estar na Babilônia significa optar por uma vida de pecados, em vez de uma vida de santificação. A santificação, irmãos, é a vida que agrada a Deus. E o Senhor, ele adverte: não vos destruais. Que palavra extraordinária, irmãos. Que palavra extraordinária. O pecado, ele não apenas ofende a Deus, ele destrói o pecador. Então é muito importante esse alerta de Deus, esse alerta do Espírito Santo para a nossa vida. Em Romanos 12:12, ele ordena: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se conformar, irmão, significa se moldar ao padrão deste mundo. E o Senhor tem nos chamado para nos moldarmos ao Espírito Santo, às vontades dele, não aquilo que o mundo tem posto. O mundo ele aprisiona de forma constante, para que você adote a cada dia os valores mundanos.
É verdade, irmãos. Nós, quando assistimos a TV, olhamos a internet, nós vemos o quanto isso tem acontecido, o quanto isso tem enredado tantas vidas a aceitarem os padrões do mundo, a abraçar os prazeres pecaminosos. A maldade da Babilônia, irmãos, ela destrói de várias formas. Destrói espiritualmente, ela endurece o coração do homem para que ele não esteja sensível ao Espírito Santo. Ela destrói de forma moral, né? Corrompe o caráter. Destrói até a questão emocional. Ela produz um vazio grande na vida do homem. Quebra muitas famílias. Irmãos, é triste nós falarmos isso, mas essa é a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. Nós precisamos falar a verdade. E nós vemos, irmãos, até lá em Provérbios, né? Em Provérbios 14, no verso 12, que traz uma advertência. E diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Que coisa, irmãos. E é isso. E mais uma vez, nós perguntamos, né? Nós fazemos as perguntas, nós fazemos um confronto com cada um de nós de forma individual. Quais os padrões que nós estamos abraçando? Qual padrão você está abraçando, meu irmão, minha irmã? Que tipo de entretenimento você tem trazido para si? Que tipo de relacionamento você tem se comprometido? Nós precisamos refletir acerca do nosso posicionamento diante de Deus, diante deste mundo. O Senhor, Ele continua ordenando: olha, não vos destruais. Fuja da maldade enquanto há tempo. Busque a santidade, porque sem ela não tem como ver o Senhor. Hebreus 12, 14. E quando nós continuamos nosso texto, irmãos, ele diz assim ainda: porque este é o tempo da vingança do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, o Senhor, Ele é amor, mas Ele é juízo também, Ele é justiça. E quando nós lemos esse trecho do verso 6, a parte D, nós alcançamos isso, que existe uma certeza de juízo. Deus, Ele não vai deixar impune. Ele vai derramar do seu juízo. Porque esse é o tempo da vingança do Senhor. E Ele lhe dará a sua recompensa. Deus declarou, irmãos, que chegará o tempo de executar o juízo sobre a Babilônia. A paciência de Deus, ela tem seus limites. O mundo está debaixo de um juízo de morte. E haverá um momento em que Deus ele há de executar o juízo dele. E foi assim também com Noé. Nós podemos lembrar, quem não conhece a história de Noé, Deus esperou 120 anos enquanto Noé ele pregava. Mas finalmente o dilúvio veio, porque assim a palavra do Senhor ela há de se cumprir. Deus suportou Sodoma, irmãos, até que a iniquidade ela transbordou. Então veio o fogo e veio o enxofre. E foi assim também no Egito, irmãos. O Senhor fez com o Egito, 10 pragas ali, que se culminaram na morte dos primogênitos. Não é isso? Seria assim também sobre a Babilônia, que se cumpriu quando Ciro conquistou a terra, conquistou a cidade em uma noite. Está escrito lá em Daniel 5. Então, irmãos, que coisa maravilhosa, irmãos, porque sabemos que Deus ele há de derramar o juízo dele. E podemos citar mais um verso aqui de referência, lá em Hebreus 9, 27, diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O juízo de Deus ele virá, ele sempre vem. O que cabia ao povo do Senhor, irmãos, o povo de Israel ali, era tão somente atentar para os conselhos dados por Deus. E hoje não é diferente. O desejo do Senhor é que nós venhamos a provar do amor dele, não abandonar os seus caminhos, seguir os conselhos do Senhor, observar, para que o Senhor possa assim preservar a nossa alma. É isso que o Senhor deseja hoje. Foi isso que o Senhor ele colocou diante do povo naquele momento.
Deus ele adverte, irmãos, porque ele ama, não porque ele deseja destruir. Em 2 Pedro 3,9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Que coisa maravilhosa, irmãos. Mas é importante dizer, irmãos, que a paciência do Senhor ela não dura para sempre. É verdade, ela não dura para sempre. E no mesmo capítulo de 2 Pedro, ele diz assim: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você está preparado, meu irmão, para encontrar-se com Deus? Hein? Hebreus 10, verso 31 diz assim, nos adverte, né? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meu irmão, não é para fazer medo não, mas é para mostrar que não se zomba de Deus, né? Não se zomba dos muitos juízos de Deus. Ele virá, tão certo ele virá. Não confie em, vou ter mais tempo. Não. Não confie em que vai haver mais tempo. Porque a palavra do Senhor ela ainda nos diz ainda em 2 Coríntios que eis agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Então, irmão, o Senhor ele nos convida a fugir da Babilônia enquanto é tempo, enquanto se pode. Amanhã pode ser tarde demais. Pode ter certeza que amanhã pode ser tarde demais. A palavra está nos dizendo isso. O tempo aceitável é o hoje, é agora. Você parou para ouvir essa mensagem, você parou para ouvir essa palavra. Foi o Espírito Santo que te trouxe até aqui. Foi o Espírito Santo, meu irmão pregador, que te trouxe até esta mensagem, porque certamente ele quer te dar um norte para que você venha trazer esta palavra também na igreja. O Senhor, ele tem tudo preparado. O Senhor, ele tem tudo em suas mãos. E o desejo do Senhor é que nós venhamos a receber da parte dele uma grande bênção. E já concluindo, irmãos, esta mensagem, eu quero dizer que os conselhos do Senhor são conselhos de vida. Uma vez que nós atentamos para os conselhos do Senhor, a nossa vida ela é preservada do juízo e do juízo de morte, que está decretado sobre este mundo. Quando ouvimos a voz do Senhor e obedecemos os seus conselhos, o nosso coração ele se enche de paz. A nossa alma passa a desfrutar de segurança, de que estaremos com o Senhor na eternidade. E recapitulando, irmãos, o Senhor ele falou para nós, era fugir do meio da Babilônia, falou para o povo de Israel, fugir do meio da Babilônia, e hoje o Senhor ele diz para nós que nós devemos estar separados deste sistema mundano e corrupto. O Senhor também disse, livrai cada um a sua alma. A decisão, olha, ela é pessoal. A decisão ela é sua, ela é minha. Ela começa no nosso coração. E o Senhor ele ainda diz assim, não vos destruais de sua maldade. Olha, era o convite ali. Convite para nós rejeitarmos os padrões pecaminosos deste mundo. E o Senhor ainda continuou finalizando, porque este é o tempo da vingança do Senhor. Nós devemos nos preparar, porque o juízo do Senhor, ele vem sim. E o conselho do Senhor é fugir do meio da Babilônia. Esta é a decisão que cada um de nós devemos tomar. Não permaneça, irmão, na Babilônia. Não permaneça no mundo. O mundo não é o seu lugar. Deus preparou uma vida e vida eterna para você, para mim, para todo aquele que entregar a sua vida ao Senhor. Todo aquele que proclamar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Se você ainda está na Babilônia espiritual, irmãos, vivendo para este mundo e amando os seus prazeres, seguindo os seus valores, hoje é o dia de você fugir.
Fuja. O Senhor Jesus é o caminho de escape que Deus providenciou. E ele disse, olha, o próprio Senhor Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, 6. E a ordem é fugir do meio da Babilônia. E livrar cada um a sua alma. E agora, irmãos, você vai obedecer? A decisão ela é sua. Ela é pessoal. Abra seu coração. Coloque sua vida diante do Senhor nesta hora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus.